Vamos gravar um videozinho sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, dando detalhes mais específicos sobre o lado geométrico da ideia, né? Então tudo começa pela projeção ortogonal. E aí vamos olhar aqui, vamos imaginar que temos dois vetores. O que estamos pensando aqui pode estar no plano, pode estar no espaço, não importa muito. Mas suponha que você tenha aqui um vetor U e você aqui tenha um vetor V. Pode estar na posição que você quiser, né? A gente representa o vetor do jeito que quer, a gente está sem nenhum referencial aqui. Então o que acontece? Você pode tomar uma perpendicular aqui, a partir da extremidade do vetor U, e determinar aqui perpendicularmente uma outra extremidade. Então se aqui é o vetor U e aqui é o vetor V, você vai ter aqui um vetor αv. Esse vetor αv é o vetor que a gente vai chamar de vetor projeção do vetor U sobre o vetor V. É claro que a gente pode ter uma situação em que o U, por exemplo, seja maior, o V seja um pouquinho menor. Mas caso isso aconteça, não tem problema. A gente pode prolongar essa linha e aí a gente faz a projeção do vetor U sobre o vetor V da mesma forma. Só que agora o que vai acontecer é que ao invés do αv ser menor do que o V, se aqui é o V, quando a gente multiplicar o αv, ele vai ficar maior do que o V, mas é o mesmo vetor projeção. Então o que a gente vai falar tanto serve para essa situação, como serve para essa daqui. Bem, aí a gente traz para a memória o seguinte. Vocês devem lembrar que a gente já mostrou que o cosseno de θ ele é igual ao produto interno, né, entre dois vetores, digamos assim, é o produto interno entre os vetores A e o vetor B, vou simbolizar assim, é o produto interno de A por B, dividido pela norma de A, vezes a norma de B. Né? Isso nos dá o cosseno do θ, onde o θ é o ângulo entre os vetores A e B. Note que, quando você considerar este vetor aqui, vou chamá-lo de W, um vetor que começa aqui, na extremidade do U, e termina aqui, na extremidade do αv. Se você pensar em deslocamento, é como você sair daqui, vir para cá no sentido contrário do U, depois vir para cá no sentido natural do αv, no mesmo sentido do αv. Então isso é menos U mais αv. Em outras palavras, você tem que aquele W ali, ele é αv menos U. E note que esse αv menos U, ele forma 90 graus aqui com o vetor U. Quando a gente pensa num ângulo de 90 graus, a gente tem que o cosseno é zero. Então a gente tem que o cosseno de um certo ângulo entre dois vetores, ele é igual a zero se e somente se, tendo em vista que o cosseno é dado por isso, se e somente se esse numerador aqui for zero, ou seja, se e somente se o produto interno entre o A e o B for igual a zero. Ok. Então, se esses dois vetores, o vetor W e o vetor αv, formam 90 graus, então a gente vai poder dizer o seguinte. Temos que o produto interno entre o nosso αv e esse vetor W, ele é igual a zero, porque eles formam 90 graus. Bem, mas isso nos dá αv, e o W ele é αv menos U. E aí a gente pode usar propriedades operatórias do produto interno, que nos permite fazer o seguinte.
distribuir, né? Isso daqui é um produto interno desse cara com essa diferença. Então dá para transformar em 2. É o αv com o próprio αv, é a primeira parcela, menos o αv com o outro vetor, que é o vetor u. Bem, agora dá para colocar o alfa para fora. Aqui tem 2. Vai sair um alfa, depois vai sair o outro. Então, colocando os dois para fora, eu vou ter alfa vezes alfa. Então, alfa ao quadrado. E o que fica aqui é v interno v. Aí, menos, aqui só tem um alfa. Então, o alfa sai. E aí você fica com v interno u. Produto interno com u. Bem, isso tudo é igual a zero, né? Porque isso daqui é zero. Esse daqui é o alfa v, esse daqui é o w. Isso é zero. Ora, mas se isso é zero, então eu posso dividir aqui por alfa, considerando que alfa não é zero. Então, dividindo aqui por alfa, fica só um alfa. E dividindo aqui por alfa, esse alfa desaparece. Eu vou mandar o cara para o outro lado. Aí eu vou ficar assim. Vou ficar com alfa, que multiplica o produto interno entre v e o próprio v. E o outro alfa desapareceu. Para o outro lado vai o produto interno. Eu vou escrever u e v, só porque a gente está mais acostumado a colocar na ordem alfabética. Então, eu tenho por fim que esse nosso alfa ele é igual ao produto interno entre o u e o v dividido pelo produto interno entre o v e ele mesmo. Entre o v e ele mesmo. Bem, escrito assim para mim já está bom. Mas tem gente que prefere lembrar que o produto interno de um vetor com ele mesmo, o produto interno de um vetor A com ele mesmo, se você extrair a raiz quadrada, você tem a norma de A, né? Então é elevado ao quadrado, isso daqui na verdade ele é a norma, né? A norma do A. A norma do A é a raiz disso. Então, isso daqui sem a raiz é a norma ao quadrado. Então, algumas pessoas podem preferir escrever isso assim. Alfa igual ao produto interno de U com V dividido pela norma do V ao quadrado. Bem, mas o que eu estou querendo aqui é justamente determinar a projeção ortogonal. E a projeção ortogonal é justamente esse vetor aqui, o αv. Isso é a projeção ortogonal. Então, αv é a nossa projeção ortogonal do vetor u sobre o vetor v. Mas o nosso alfa é isso. Então, a gente conclui que, a gente pode escrever então que o nosso αv, que é a projeção do vetor u sobre o vetor v, ele é igual, está aqui o nosso alfa, ele é igual ao produto interno entre o u e o v, dividido, como eu disse, eu prefiro escrever só o produto interno, então vou escrever aqui produto interno do v com o v, tá? Vezes, né, é αv. αv, isso daqui é o nosso alfa, vezes o vetor v, né? Alfa v. Esse é o alfa, está aqui, vezes o vetor v. Está aqui, então, vezes o vetor v. Então, a nossa projeção é dada por essa fórmula aqui, tá? Essa é a fórmula do vetor projeção. Bem, vamos precisar dela, tá certo? Vamos precisar dela. Vamos precisar para chegar à visão geral do processo de ortogonalização de Grant-Smith no sentido geométrico. Então vamos mais à frente. Vamos pensar agora no processo de ortogonalização de Grant-Smith
no R2. Né? Vamos pensar aqui que estamos no R2. Então, no R2, para que você tenha uma base, você precisa ter dois vetores. E esses dois vetores, eles não podem ser linearmente dependentes. Então, nenhum dos dois pode ser nulo e eles dois não podem estar na mesma reta. Eles têm que estar dessa forma que eu desenhei aí, não estão na mesma reta. Ora, como o vetor é algo que eu sempre posso pegar o representante onde eu quiser, né? A gente viu lá na geometria analítica que dois vetores ali são, um vetor ele é o conjunto dos segmentos equivalentes, ou seja, se eu pegar qualquer outros segmentos que tenham o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, ele também é o representante do mesmo vetor. Então, ao invés de pensar nesses dois vetores aqui onde eu coloquei, eu posso pensar nesses dois vetores aqui na origem, tá? Então, ao invés de pensar os vetores em qualquer lugar, eu posso pensar nesses vetores aí na origem. E aí, suponha que os nomes desses vetores aqui são U e V. E eu agora quero formar uma base, mas que não seja uma base assim. Eu quero formar uma base que o ângulo entre os dois vetores seja de 90 graus. Eu quero formar uma base ortogonal. O que eu faço? Bem, é só usar a projeção. Eu pego aqui o vetor U e projeto sobre o vetor V. Quando eu faço isso, eu encontro aqui o nosso vetor αv. E quem é o nosso vetor αv? O nosso vetor αv, ele é a projeção do vetor U sobre o vetor V. E como é que a gente calcula ele? A gente calcula o produto interno entre o U e o V. Depois a gente divide esse número pelo número que eu obtenho fazendo o produto interno entre o V e ele mesmo. Aí eu pego este número e multiplico o vetor V. Isso vai me dar o vetor αv. Acontece quando eu tenho esse vetor αv, se eu pegar o vetor menos U mais o vetor αv, eu teria aquele vetorzinho que nós chamamos de W, né? Que ele vai vir daqui para cá. A gente tem o vetor W. E o que é legal no vetor W é que W ele é perpendicular, ou seja, ele forma 90 graus com o vetor αv. E eles são linearmente independentes. Então eu tenho dois vetores que são linearmente independentes e que formam entre si 90 graus. Então eu calculo esse W, que nada mais é do que o vetor αv menos o vetor U. Então eu calculo o vetor W, que vai ser o vetor αv, que eu acabei de calcular, que é a projeção, menos o vetor U. Então eu formo assim uma base, eu tenho uma base que é formada pelos vetores αv, que é a nossa projeção, e mais esse vetor W. Faço a junção dessas duas no conjunto e eu tenho que isso daqui é uma base ortogonal. É uma base ortogonal do R2. Então, no R2, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é só isso. É só você encontrar esses dois vetores. Mas se você quiser que a base seja ortonormal, ou seja, esses dois vetores têm o tamanho 1, você ainda pode melhorar um pouquinho e formar um conjunto C, onde você pega esse vetor αv, que é a sua projeção, e multiplica por 1 sobre a norma dele, a norma do αv. E você pega o vetor W
que é o nosso αv menos u aqui, e você multiplica por 1 sobre a norma dele também, a norma do αv menos u. É o que a gente chamou na geometria analítica de versores, né? Então, o vetor e o seu versor. O versor é o vetor multiplicado por 1 sobre a norma. O versor é o vetor multiplicado por 1 sobre a norma. E ele tem tamanho 1. E aí a gente tem aqui o que a gente vai dizer que é uma base ortonormal. Ortonormal do R2. É uma base ortonormal do R2. Bem, agora a gente pode estender essa ideia para uma base ortogonal e depois ortonormal também do R3.